Bom dia, pessoal. Estávamos dando mais alguns minutinhos para todo mundo entrar, mas já esperamos aí 3 minutos. Vamos começar. Sejam muito bem-vindos à nona parada da jornada Fórum Ilhos 2026. Eu sou Walter Pupo, sou sócio executivo do Ilhos. Se alguém ainda não conhece, o Ilhos é uma consultoria especializada em logística e supply chain. A gente faz projetos estratégicos, a gente faz pesquisa de mercado, desenvolvemos soluções inovadoras para as empresas. Estamos fazendo essa série de lives que a gente gosta de falar que são um aquecimento para o nosso Fórum Ilhos 2026. O fórum vai acontecer nos dias 19 e 20 de agosto, vai acontecer no Golden Hall do Sheraton WTC, em São Paulo. Se alguém ainda não está sabendo, por favor, acessem aí forumilhos.com.br para ficar por dentro de tudo. Antes de começar a apresentar os convidados de hoje, já queria avisar que o chat dessa live está aberto, então, por favor, mandem aí suas perguntas, mandem seus comentários, se apresentem também, podem falar o cargo, podem falar qual é a empresa que vocês trabalham, para dar um pouco mais de contexto, e a gente vai tentar ir respondendo ou ir discutindo seus comentários ao longo da live, sempre que possível. Para a conversa de hoje, estamos com Leonardo Schuskel, ele é Senior Sales Manager da KNAPP Sudamérica. Leonardo, muito obrigado por participar com a gente. Deixe um minutinho para que você se apresente. Obrigado, Walter. Obrigado ao Fórum. A KNAPP é um patrocinador de longa data do Fórum, né? Essa é a minha segunda participação com a KNAPP aqui no webinar. Então, agradecemos aí a oportunidade de falar de um tema que a gente é entusiasta. Eu sou Leonardo Schuskel, gerente comercial sênior na KNAPP Sudamérica, 16 anos mais ou menos já de experiência nesse universo de intralogística. Prazer, Leonardo. Muito obrigado por nos acompanhar mais uma vez no Esquenta. Também estamos com Paulo Definski, ele é especialista em automação industrial e vendas técnicas B2B. Paulo, prazer te conhecer. Obrigado também por estar com a gente. O prazer é meu, Walter. Obrigado pelo convite. Agradecer ao Fórum também. Diferente do Léo, é a minha primeira vez participando. A DFT também é a primeira vez participando do Fórum. Então, um pouquinho sobre a minha história. Eu migrei para esse mercado intralogístico faz pouco tempo, mas eu tenho mais de 10 anos de experiência em venda. Eu sou gerente de desenvolvimento de negócios Latam da DFT. Obrigado, Paulo. Obrigado. Obrigado por essa primeira vez e com certeza vão ser outras participações aí ao longo do fórum. Hoje vamos conversar um pouco com Leo e com Paulo sobre sorters, sistemas de classificação como entrada ao mundo da automação. E para começar essa discussão, Leonardo e Paulo trouxeram um material aí bem bacana para a gente introduzir um pouco o tema, falar um pouquinho sobre sorte, quais são os benefícios, trazeram alguns cases de uso e a partir daí incentivar um pouco a discussão e as perguntas e respostas junto com todo o público. Então vou passar já a palavra para Leonardo e a gente vai interrompendo para trazer comentários, para trazer perguntas minhas e do público sempre que for possível, Leo. Maravilha, Walter. Faça a pergunta quando surgir. Se a gente tiver a resposta mais para frente, a gente avisa. Senão a gente já aborda imediatamente, tá bom? Combinado. Mas para dar um contexto para o pessoal, como o Walter comentou, a gente preparou um material para falar de sorter sem mostrar, realmente não tem como. Então a gente preparou um material, acho que didático, mas também diverso, né? A gente tem 3 cases de 3 segmentos distintos, né? Então acho que demonstra aí também a tecnologia como super abrangente em termos de aplicações. Tá bom? Eu não vejo mais vocês, então por gentileza, Walter, nos interrompa aí quando necessário. Beleza? Perfeito. A gente já está vendo a tela perfeitamente. Nós preparamos, ou também, para quem não conhece a KNAPP, né, a gente tem um vídeo bastante didático, bastante lúdico sobre o que nós fazemos, tá? Então, KNAPP está inserida no mundo da intralogística desde 1952,
uma companhia austríaca que, desde então, está dentro de toda a cadeia de suprimentos, tanto da indústria também como do varejo. Então, desde a escolha do pedido, agendamento, até propriamente dito na intralogística, transporte automático, dimensionamento de um SKU específico, armazenagem automática, e aí a recuperação desse item para um picking automatizado também, toda a parte de gerenciamento e controle, consolidação. Aqui agora a gente vai empacotar e entregar para o cliente. Obviamente com agendamento hora marcada. Então esse é o universo da KNAPP, uma empresa austríaca, mas com um foco local muito, muito forte, mais de 25 anos. KNAPP tem a subsidiária aqui no Brasil, né, em São José dos Pinhais. Nós temos o privilégio e a responsabilidade de ser uma das únicas plantas fora da Europa com fabricação local, o que é excelente para os projetos locais, mas também tem uma responsabilidade de manter a fábrica ocupada. A KNAPP também tem subsidiárias no Peru, Chile, México. Também temos uma fábrica de software em Sorocaba, um escritório aqui em São Paulo, na capital, e atuamos com representação na América Central. Já são mais de 200 instalações na região. Aqui na região, México para baixo, a gente tem capacidade do ciclo de vida completo de um projeto. Então, desde a pré-venda até a manutenção preventiva, corretiva e service desk desses projetos. Na região já somos 400 KNAPPers e no mundo superamos já a barreira dos 9.000 colaboradores. Vale comentar que 1/3 desses colaboradores estão em Customer Service, né, que é um foco da KNAPP aqui também na região. Não, eu vou falar um pouquinho da história da DFT e essa junção com a KNAPP. Então, a DFT é uma empresa, foi fundada em 1867, então é uma empresa centenária. Ela começou a fabricar sorters em 54 e a partir de 2010 ela integrou o grupo KNAPP. Ela foi adquirida pela KNAPP. E eu gosto de falar que a forma mais simples de entender essa sinergia, essa dinâmica entre a KNAPP e a DFT é que a KNAPP traz uma visão mais ampla da automação intralogística. Ela entrega uma solução onde integra diferentes tecnologias, software e processos. Já a DFT, ela tem uma expertise, uma história muito forte em sistemas de sorte e sequenciamento, e movimentação de mercadoria. O que significa isso na prática? É que a gente não está vendendo só um equipamento com a maior capacidade e algo do tipo. E sim, a gente está fazendo uma solução projetada para a operação do cliente, pensando na operação futura. Então, levando em consideração a atual e pensando na futura. Então, essa solução pode começar como um sorter, uma solução simples de classificação, para resolver um gargalo específico. Né? Vamos colocar uma expedição, uma separação por destino, algo do tipo. E depois a gente escala para uma automação mais completa. Então, conectando o recebimento, armazenagem, fazendo um picking, um packing, uma expedição, algo do tipo. Então, essa junção da especialização em sorting da DFT e essa visão integrada de automação da KNAPP a gente consegue transformar um fluxo logístico inteligente. Basicamente, a gente faz o sorter deixar de ser apenas um equipamento que faz a separação e ele passa a fazer parte de um processo automatizado, então integrado e orientado a dados. Então, isso permite uma maior previsibilidade de operação, um maior controle e redução de custos, né? E vale comentar, Paulo, que você, né, é parte integrante da estratégia da DFT, né, de difundir esse mercado de
sorter standalone, no sorter como solução. Isso. E, obviamente, a KNAPP, né, depois consegue, para um cliente que pensa, né, tem um sorter standalone como solução, a KNAPP consegue, com seu portfólio, depois apoiar no desenvolvimento, né, de uma cadeia mais abrangente. Exato. Quiser passar para o próximo slide? Então, e a gente entra na pergunta, o que é um sorter? Então, eu poderia explicar ele de uma forma muito técnica, com vários dados, mas eu acho muito mais simples falar. O sorter é basicamente um equipamento que identifica, transporta e direciona automaticamente os itens para um destino definido. Então, ele funciona de uma forma bem simples. Ele recebe o item, identifica esse item, entende o destino que esse item tem que ir e move automaticamente. A gente pode imaginar uma operação que tivesse milhares de itens e cada item se a gente precisa tomar uma decisão. Quanto tempo levaria para identificar esse pedido, de qual pedido é esse item, para qual loja, qual rota, qual transportadora? Então, tudo isso o sorter ele automatiza essa decisão física. Então, você deixa literalmente de classificar, igual eu comentei, produtos e passa a controlar o fluxo desses produtos. Então, com velocidade, com precisão e orientados a dados. E aí os sorters podem ter, né, as mais diversas configurações. Aqui a gente trouxe duas imagens para representar o que é um sorter, que o Paulo resumiu bastante bem. Mas esse aqui no canto inferior esquerdo é um sorter e esse aqui na direita também é um sorter, né? Ambos fazem o mesmo fim, né? Posicionar uma caixa numa rampa de destino, que posteriormente pode ser uma rota, uma loja, enfim, qualquer que seja o seu destino. Mas existem, né, meios e os mais variados formatos para essas tecnologias. Igual ela falou, a gente tem várias tecnologias e um erro muito comum é pensar que sorter é tudo igual, ou especificar um sorter pensando puramente em performance, em throughput, que resolve todos os problemas. E não é bem assim. Cada tecnologia tem seu melhor encaixe, depende do produto, do volume, do layout que o cliente tem, da área disponível, do número de destinos. Então, são N fatores que a gente pode encaixar. Só para passar rapidinho cada tecnologia, eu vou da direita para a esquerda, começando pelo split tray. Então, é uma tecnologia chamada também de Bombay Sorter. Então, a tecnologia ela tem uma limitação de altura, então a gente trabalha com itens que a gente chama de flat, são itens mais retos. Depois disso, a gente vai para o push trays vertical, onde você começa, se tiver uma limitação de espaço, faz mais sentido. Se o cliente tem uma variação muito grande de produtos, a gente pode trabalhar para o push tray horizontal. E o crossbelt é onde traz uma performance, uma precisão muito elevada. E quando a operação não precisa só classificar, ela também quer criar um buffer, né, fazer um estoque temporário inteligente, de retorno, pré-picking, e fazer essa integração com o processo no futuro de sorting, sequenciar e consolidar os pedidos, a gente trabalha com a tecnologia de Pocket, onde a gente tem o Auto Pocket e o Eco Pocket. Então, são tecnologia um pouquinho diferente. E é aqui que a gente entra. A gente atua para entender qual que é a necessidade do cliente. Então, quais são os gargalos, quais são as dores, e a gente ajuda a definir a melhor tecnologia para a operação. Então, que ela esteja pronta para acompanhar o crescimento. Não é simplesmente entregar um produto que, igual eu comentei, que tem maior capacidade, o maior throughput. É pensar na sua operação atual e como que a gente pode impactar ela. E o que ela vai impactar no futuro também. Mas, e aí, Paulo, talvez a tecnologia mais abstrata aqui para o público geral, né, seja o Auto Pocket, Uhum. mas pensa num varejista, né? A gente tem muito isso com Inditex no mundo, no varejo de fashion na Europa, e cada loja ela quer receber a sua grade sequenciada para que o operador na loja só reabasteça de fato a gôndola. E aí não existe, né, tecnologia que faça isso tão bem quanto os pockets. Perfeito. Aqui é um videozinho que ele vai explicar onde cada tecnologia é aplicada, né? Então, nossa, nossas ferramentas. Então, o Eco Pocket, o Auto Pocket, né? Eco Pocket.
O split tray que tem a abertura, né? Que é por isso que ele chama de bombay também. E o crossbelt que tem a maior capacidade, maior carga. E aqui acho que vale comentar, Paulo, Uhum, não pode falar. acho que você ia comentar, inclusive, que os Uhum, sorters, né, eles possuem características para as mais variadas tarefas dentro de uma preparação de pedidos ou, eventualmente, né, num despacho de produto terminado. exatamente. Então, a parte de classificação, né? Então, o processamento de pedidos. Então, você trabalhar com push tray. Então, pode ser o vertical, quando você tem a limitação de espaço, igual eu comentei. Pode ser um push tray horizontal, que são bandejas que empurram o item até o destino. Aqui você pode ver os itens, eles não possuem caixa, são normalmente itens separados, né? São unitários. E igual o Léo comentou agora, a próxima parte ele vai falar sobre os pockets, que é onde vai ser o sequenciamento. Que o sequenciamento não é simplesmente você separar, né? Que o sorting é você separar para onde vai o pedido. O sequenciamento você ordena em qual ordem. Então, organiza todos os pacotes que precisam ir para São Paulo, do primeiro ao último cliente na rota. Então, é uma tecnologia mais avançada e você consegue fazer isso com os pockets. Esse tipo de tecnologia a gente tem aplicado muito em CDs multicanais, né? O famoso omnichannel. Então, o cliente, quando faz o picking para reabastecer uma loja, esse mesmo SKU pode ser utilizado para um e-commerce, né? Um B2C. E aí ele tem o benefício de um único movimento, seja humano ou de máquina, para trazer aquela referência até o posto de indução, ele colhe o benefício de separar, de fazer o picking já pensando nas duas frentes. Leo, só para avisar você que os vídeos têm um áudio de fundo, está saindo sem áudio agora, tá? Então depois, se para o próximo você quiser Ah, tá. compartilhar com áudio, Eu vou fazer isso, desculpa, Walter. não, sem problema. Aqui, deixa eu fazer isso já, inclusive, desculpa. Aí foi. Aqui um crossbelt, né? Aqui dentro dos sorters, né? A maior capacidade de peso. Então, imagina você fazer a separação manual de um item de 20, 25 quilos, né? Durante 8 horas por dia. Então a tecnologia vem para facilitar esse manuseio. Esse case específico a gente vai passar por ele. Uhum. Então essas são as tecnologias de fabricação KNAP, inclusive, né? A DFT tem fabricado esse sorter ao longo dos anos. Aqui para representar um pouquinho dentro dessas tecnologias apresentadas, quais são as capacidades, né, que a gente consegue mover com essas tecnologias. E é como eu falei, né, o crossbelt com cargas até 35 quilos, 20 mil volumes por hora, realmente é bastante complexo de você conseguir fazer isso manualmente, né? E aí a gente queria apresentar um case de um varejo de moda na França, que é a Célio, majoritariamente masculino, mas muito semelhante aqui também
aos grandes varejistas de moda no Brasil, mas eles possuem mais de 1.000 lojas em toda a Europa, só 600 delas na França, basicamente. Eles têm, aqui é um case de sorter como solução, tá? Eles têm outras tecnologias, periféricos, mas o sorter, ele é o core da preparação de pedidos. Então, o que eles têm feito aqui é o reabastecimento de peças, né, de itens para as lojas, tá? Então, nesse sorter são quase 700 saídas, eles estão produzindo 15.000 unidades por hora, né? Se a gente pensa em 10 horas, são 150.000, 300.000 e 20 horas, então tem uma capacidade de separação bastante potente. E a gente tem aqui, né, uma tecnologia de Spirit Ray, como o Paulo comentou. A gente faz algumas coisas diferentes aqui, porque a gente tem vários pontos de indução, então isso é super relevante para a performance do sistema. Mas eles têm operado esse sorter há mais de 12 anos. Hello, I would like to introduce myself shortly. I am Gerald Leboulaire, responsible for the Celio Logistics warehouse in Amblenville. This warehouse was built and officially opened in April 2012. Essa é uma região onde a gente faz um pré-picking, a gente está preparando os produtos para as áreas de indução do sorter. Se ficar muito técnico, a gente volta um pouquinho. É isso que eu não gosto de ter o vídeo no PowerPoint. I am Gerald Leboulaire, responsible for the Celio Logistics warehouse in Amblenville. This warehouse was built and officially opened in April 2012. Então essa caixa vai ser levada ao sorter somente o que vai ser consumido no sorter, tá? A gente tem postos de indução manual, câmeras para identificação dos produtos. Working on this project, we decided to go for the sorter, which fully met our expectations. Is it in terms of ergonomics, noise level or competitiveness? Esse perímetro, tá? Hoje ele tem 504 metros num único sorter. Por isso que a gente chama de sorter 3D, porque ele sobe e faz algumas configurações bem interessantes. E aí cada caixa, né, aqui embaixo é uma posição de loja. E as lojas vão sendo, né, os pedidos vão sendo preenchidos. Another very big advantage of this sorter is that training for the users is very fast and easy. Esse é um tema super em alta, né? A gente tem sofrido uma falta de mão de obra e o turnover, né? A curva de aprendizado em algumas operações pode ser bastante alto. E esse cliente... If I had to summarize what we think of this sorter today, I would simply say that after 12 years of use, we are more than satisfied. Today, 12 years later, it runs like it was on its first day. Então ele acabou de comentar que o sorter roda como se fosse no dia 1. Né? E o que eu falava sobre a curva de aprendizado é que em operações manuais, né, dependendo do grau de complexidade, um turnover excessivo custa muito dinheiro para a companhia para repor e depois treinar e essa pessoa atingir, né, um nível de performance adequado. Então a automação também tem esse benefício, né? A gente tem um case no Walmart e eles comentaram também justamente isso, né? A curva de aprendizado com automação é bastante diminuída. Aqui alguns resultados, né, operacionais dessa operação. Então eles conseguem repor mais de 300.000 peças por dia para suas mais de 1.000 lojas. Então é um cliente que tem um headcount bastante enxuto, né? Os processos também muito mais simples e confiáveis, que tornam, né, quando tem um turnover, a curva de aprendizado bastante diminuída. KNAPP, oi, claro. De claro. Para a escalabilidade,
escutando vocês e as diferentes tecnologias de sorte, fui aqui no Wheel of Prime, onde a gente reúne aí bastante informação para especialistas em logística, e vi quais são os setores que mais ocupam com domínio logístico. Então, temos prestadores de serviço logístico, com quase 30%, indústria, quase 30%, depois vem varejo, e-commerce, com perto de 20% cada. Aí, queria perguntar, vocês já falaram de alguns exemplos aí, de algum case, mas queria perguntar, sorter faz mais sentido para algum setor do que para outros? Todos os setores poderiam usar sorter? E depois, quais são os cenários, quais são as necessidades ou gatilhos que podem me indicar que tenho a necessidade de instalação de um sorter? Quando começar a pensar em instalar um sorter? Então, acho que o primeiro ponto, você tem que pensar num sorter quando a classificação manual virou um gargalo, ela está limitando o crescimento. Então, ele faz muito sentido quando uma operação ela tem muitos itens que precisam tomar muitas decisões, para onde vai, como que eu faço. Então, e esse processo manual já não consegue trazer uma velocidade, uma precisão, ele não consegue cumprir os SLAs, né? Então, e o sorter traz essa precisão, essa previsibilidade para a operação. É claro que tem mercados tem setores que têm mais potencial justamente por causa de volume, né? O e-commerce, o varejo, a moda, mas a gente está vendo bastante aqui no mercado sul-americano, justamente que são os atacados, né? Então, os centros de distribuição de comida. Então, a gente está vendo um movimento muito grande nesse last mile, nessa distribuição de investimento justamente em sorters, porque a mão de obra, igual, tá escassa, e por mais que tenha aquele mito, né, mas a mão de obra no Brasil é muito barata. Pô, mas a mão de obra não é só o salário, ela envolve o treinamento, o retrabalho quando erra, as horas extras, as faltas, então, e tudo isso deixa a sua operação sem previsibilidade. Então, esse é o grande ponto que justifique primeiro passo para um sorter. Bacana. E aí, Walter, trazendo um paralelo do que o Paulo comentou, a gente tem, primeiro que o sorter ele pode ser aplicado em qualquer solução, né? A gente vai ver alguns cases também do sorter como parte do processo, mas a gente tem visto, pega uma transportadora, por exemplo, né? A transportadora vai transferir de São Paulo para o interior de São Paulo e lá ela vai fazer uma roteirização final. Então, esses são o que a gente chama de sorter de cross-docking. Ele tem que processar uma grande quantidade de volumes num período de tempo bastante curto, porque o caminhão chegou às 8 da noite e tem que sair às 22, né? Então, numa janela de 2 horas, eles têm que processar, sei lá, 10, 12 mil volumes, né? Um sorter nessa característica, um sorter standalone, né? Um sorter isolado, nessa característica é bastante difundido aqui no Brasil. Como o Paulo comentou, o varejo alimentar, a gente pega os atacarejos principalmente, mas poxa, o pessoal tem 100, 120 lojas. Fisicamente é difícil de você separar isso na mão. Dá muito trabalho, principalmente no varejo alimentar, quando a gente tem itens muito pesados, né? A partir de 5 quilos, pô, é bastante difícil de você fazer essa atividade diariamente. Os outros, a distribuição farmacêutica, também temos muitos sorters já integrados, né? Como o final de linha, por exemplo. Mas uma rede de farmácia tem 1.000, 1.200, 1.500 lojas, né? Então, quando esse número de destinos possíveis aumenta muito, né, um sorter ele faz muito bem esse papel de colocar o produto de acordo com o grupo de agrupamento que ele deve participar. Bacana, bacana. Tá bom? E ficou bem claro e bem aplicável nesse contexto aí de aumento de complexidade, aumento de escassez de mão de obra capacitada, aí como destacou o Paulo, aumento aí de quase 20% no custo de mão de obra de armazenagem aí nos últimos 3 anos, dado aí do Wheel of Prime. E pegando isso, como faço para avaliar um projeto de sorting? Técnica e financeiramente? E até quais são os principais erros aí que as empresas cometem na hora de avaliar projetos de sorting, pensando que entra produtividade, entra nível de serviço, erros, a escalabilidade, né? Pensando quanto vou crescer nos próximos anos.
que vocês veem como fundamental para a gente fazer bem essa conta? Eu acho que o primeiro passo, né? Acho que é você saber ter claras as dores. A sua dor, a principal, é na classificação, às vezes não é na classificação, é no picking, né, Léo? Então, eu acho que tem que estar bem claro qual que é a sua dor. E a gente vai entrar nesse ponto para entender o que a gente pode, aonde você vai chegar, qual o limite da sua operação. Então, e escalar o máximo possível. Eu acho que o maior erro, Walter, é não olhar o todo. Às vezes, o cliente quer resolver uma dor pontual dele, mas ele não está vendo, né, os efeitos colaterais daquilo, né? Às vezes o cliente fala, pô, eu preciso de um sorter de 9.000 unidades hora. Cara, você sabe o que custa para alimentar um sorter desse? Né? Você sabe o que vai te custar depois para custar operacionalmente, tá? Você sabe a demanda que isso gera, né, para o seu pessoal fazer essa consolidação? Então, eu acho que o maior erro é justamente não olhar o todo, pensar no sorter, pontualmente eu preciso resolver esse problema. Muitas vezes, um sorter isolado é uma solução, tá? Mas eu acho que olhar o todo é sempre um benefício, pensando também em 5, 7 anos, aonde que a companhia vai estar. Igual o Léo falou, quando você instala um classificador, um sorter, você gera um desequilíbrio, né, na operação. Porque seu gargalo estava na triagem manual, ele deixa de ser a triagem para começar a aparecer na indução, no pack, então nos destinos. Então tem que olhar como um todo o projeto, porque ele é literalmente uma balança. Você coloca o sorter, ele vai desestabilizar, ele vai resolver seu problema, mas às vezes quando você não tem o especialista para te falar que vai gerar mais, vai trazer mais gargalos no futuro, é onde a gente vai entrar para cá soluções. Dessa forma, a gente consegue colocar um projeto que vai trabalhar de forma, vai aumentar a sua produtividade e vai deixar equilibrada a operação, sem gerar aquele desbalanceamento de operação. Muito bom. Aí vocês quase que já responderam o que eu queria perguntar a continuação. Se eu instalo um sorter, eu vou ganhar muita agilidade, produtividade, precisão, escala no sorting, mas depois vou ter potencialmente outros gargalos na operação, como você está comentando, né? Expedição, alimentação do próprio sorter, a expedição, o picking. Pensando no sorter mais na solução standalone que vocês comentaram, como devo me preparar? Revisitar processos? O que devo fazer para ter certeza que vou aproveitar esse sorter no seu máximo potencial? Quer começar, Paulo? Quer falar? Tranquilo. Tá bom. Eu acho que o processo pré e pós-sorter, Walter, acho que são fundamentais. Um exemplo, tá? Não faz sentido eu ter um sorter se eu faço um picking discreto, né? Um picking unitário linha por linha, por exemplo. Vai fazer sentido eu ter um sorter se eu faço um batch picking. Se eu vou naquela posição do meu armazém, colho toda a quantidade daquele item que eu preciso para vários pedidos simultâneos. E depois o sorter faz o trabalho de colocar esses produtos nos seus respectivos pedidos. E aí eu tenho um picking, né, otimizado, e eu colho o benefício da automação para fazer essa última, esse desmembramento final, que é o que normalmente é complexo, né? O picking normalmente, um batch picking, né, um picking por SKU, normalmente ele é eficiente, né? Eu vou numa referência e tiro 20 caixas, mas depois pegar essas 20 caixas, deixar uma com o Paulo, uma com o Walter, uma com o Léo, uma com a Home, isso que dá o trabalho. E é isso que o sorter faz bastante bem, tá? Bem, bacana, obrigado. Isso é um dos pontos, né? Dá para ampliar por dados ruins, então um WMS mal dimensionado, que o item entra no sorting sem saber o destino correto, então ele não consegue executar. Recirculação alta, pô, tem N fatores que a gente tem que ficar bem ligado o que está acontecendo para fazer um dimensionamento, uma especificação correta de um sorter, uma solução. Muito bom. Obrigado, Paulo. Eu acho que escalabilidade, né, é um mote aqui da KNAP, as nossas soluções, ou as nossas tecnologias, né, nasceram para que as soluções sejam escaláveis, né, e aí é escalável
desde um sorter até um sistema altamente automatizado, mas também desde um sistema já com um grau de automação maior, que seja escalável, né, já a partir daquele início. Então, o nosso portfólio ele nasceu e cresceu, né, pensando nessa escalabilidade. Então, Knapp há muitos anos, né, foi precursora da tecnologia que a gente chama de shuttle. Temos já 2 variações desse shuttle. Inserimos ano passado o Aerobot, que também é um sistema de armazenagem baseado em robôs móveis, e também entramos no mundo dos pallets, né, mundo de automação nível pallet, transelevadores, para também automatizar a armazenagem, né, de pallet. E aí esse portfólio, ele é completo com as soluções de sorter, mas temos tudo que é também transporte de caixa, transporte unitário, transporte de pallet, picking de peças, né, sorter e sequenciamento de peças, toda a parte de AMRs e transportadores, até um picking automático, um picking de uma paletização full case automático e um picking também automático por robô. E aí esse portfólio, né, permite que a Knapp faça esse tipo de integração, esse tipo de solução. Aqui é um exemplo que a gente gostaria de trazer do sorter como parte do processo, né, como uma etapa final nesse caso, porque aqui a gente já está consolidando lojas, mas ela é parte do processo. Então a gente tem um armazém automático, a gente tem estações de picking, estações de embalagem, algumas regiões de consolidação, e depois isso chega até um sorter para fazer, né, uma etapa final. Esse sorter particularmente é bem interessante, porque a gente tem 2 possibilidades de caída. Produtos que são frágeis a gente leva numa saída, produtos que são não frágeis a gente consegue jogar direto numa gaiola. Aqui outro exemplo, né, de como o portfólio da Knapp é abrangente e completo e capaz, né, de fazer um projeto com armazém de pallet automático, despaletização automática, formação de caixas, picking unitário, picking de caixa completa, e aqui em cima, no fundo, um sorter também como parte do processo. A gente queria passar esses dois vídeos aqui com vocês, para a gente ir comentando justamente, né, o sorter como parte da solução. Esse é um cliente na Suécia, né, um distribuidor de cosméticos. Aqui tem alguns dados da solução, mas eles também têm, né, lojas e e-commerce em tudo que são aqueles países nórdicos, tá? Desculpa. E aqui a gente tem desde a armazenagem, então CD multicanal também. A gente vai ter, Walter, no outro vídeo, uma região parecida. E aí acho que vale a pena comentar que nem tudo faz sentido estar dentro de uma automação, né? Essa é uma automação bastante grande, né? Mas nem sempre, ou majoritariamente, nem tudo faz sentido estar dentro de uma automação, porque um sistema seria maior. Então, o nosso papel, né, é justamente ajudá-los a entender qual é o tamanho da automação necessária, quais itens faz sentido estar dentro da automação. Tá? Aqui a armazenagem com os shuttles, estação de picking de caixa multi-SKU, e essas caixas elas saem e voltam, né, do armazém para serem
processadas. E aqui o sorter no final. Aqui a gente vai falar mais um pouco do sorter. Então, o que a gente falou anteriormente, né? Escalabilidade. Decanting. Então aqui é o sorter da imagem na direita, né? A gente tem os produtos caindo diretamente nas gaiolas e na esquerda os produtos que são frágeis sendo gentilmente direcionados para uma rampa manual. Então, se o produto pode ser, né, diretamente direcionado à gaiola, ou se ele for frágil, lembrando que aqui é cosmético, então deve ter perfume, etc. Então, compacto, né, que o Paulo comentava. One thing that this solution has significantly improved, I would say, is our picking. Esse é um picking assistido, né? Então, uma estação goods to person. A caixa chega até o operador, embaixo tem a caixa de destino, a caixa de pedido. Isso garante, né, uma produtividade bastante elevada do operador. E toda a parte de monitoramento, né, da KNAP, o SCADA, que é padrão dos nossos projetos. Seria um sistema movido a dados, né? Então, igual ele fala, eles estão prontos para analisar os dados e tomarem as ações assim que possível, fazer esses dados em tempo real. I look forward to setting new productivity records moving forward. E olhando conceitualmente, né, um sorter, provavelmente, esse sorter é de expedição de lojas, né, reposição às lojas, e provavelmente aquele outro é um sorter de e-commerce. Isso é bastante comum também. E aí a outra solução que a gente gostaria de mostrar, do sorter como parte, né, do processo, é um e-commerce na Romênia. Um e-commerce na Romênia, também com características, com uma operação bastante poderosa. Aqui uma região de decante, então a armazenagem está baseada, né, em caixas plásticas. O operador pode fazer esse decante em caixas multi-SKUs, inclusive, né? Aqui esse cliente tem 1 milhão de SKUs, né? Um e-commerce tem essa característica, 1 milhão de SKUs. Nem tudo isso também está dentro de uma automação. Então, o nosso papel é justamente apoiá-los nesse desenho. Armazenagem baseada em shuttles também. Aqui temos mais de 130 mil posições de armazenagem. E essas caixas são trazidas ao picking. Junto com as caixas, a gente provê, né, as caixas embaixo da estação, que são as caixas de pedido, que são essas vermelhas. E é aqui o operador coleta das duas de cima e deixa nas 4 de baixo. E as caixas vermelhas são as caixas de pedido. E aí essa instalação
possui 29 estações manuais, mas também possui uma estação automática. E aí se alguém aqui estava no ano passado, eu falei que esse era o próximo passo, que eu acredito que seja o próximo passo da automação aqui no Brasil, e eu continuo acreditando fortemente nisso. E aí essas caixas vão para uma região aqui também, né? Nem tudo está dentro da automação, então tem uma região de baixo giro de picking manual. Essas caixas, né, vão para uma estação de packing. E aí sim a gente vai entrar no elemento sorter, que vai fazer a classificação de acordo com o destino. Esse aqui é um crossbelt. Então a gente apresentou um split tray, um push tray e aqui um crossbelt. E aí tem as mesmas características. E aí essa consolidação final pode ser a mais variada grupo de agrupamento, né? CEP, pode ser um pedido, enfim. Só fazendo um comentário no vídeo, acho que talvez pode surgir, que, pô, mas todos esses projetos são monumentais, e essa automação da intralogística é só para cliente gigante, e não é verdade. A automação tem que ser quando você tem dores claras. Algo que não deixa a operação ela escalar, ela aumentar de nível, é aí que a gente entra com automação. Porque hoje classificar, ela virou uma vantagem competitiva, do mercado. A gente sabe que, pô, a margem de lucro está cada vez menor, a gente tem cada vez metas mais agressivas. Então, quem classifica melhor, quem vai entregar melhor, vai errar menos, vai ter mais controle, então vai ter uma maior previsibilidade e vai responder melhor essa mudança no mercado. Então, fim da escala 6x1. Pô, essa escala 6x1, então, o comércio nacional está falando, ali, a indústria de Confederação Nacional de Comércio fala algo em torno de 7 a 21% no aumento da folha salarial. Então, a gente já está diminuindo a margem. Então, pô, se a gente tem que aumentar o número de pessoas para conseguir ser mais eficiente, a gente consegue justificar um sorter, que o sorter vai errar menos, ele vai ter uma maior previsibilidade, vai ter maior throughput, então vai trazer N benefícios para a operação. Muito bom, Paulo. Eu ia perguntar alguma coisa por essa linha. Vocês mostraram cases bem bacanas, bem inspiracionais. Eram da Europa, mas a gente sabe que você tem cases similares de automação no Brasil. A gente teve a sorte de visitar algumas dessas operações com vocês. Eu peguei aqui do Illos Prime uma pesquisa que a gente fez com a Volvo em 2024, pegando operadores logísticos, e a automação como um todo está baixa no Brasil, então um alcance de 20%. O ano passado, para o fórum, a gente fez uma pesquisa sobre a tecnologia em supply chain com os maiores embarcadores do Brasil, e essa pesquisa confirmou essa baixa implementação da automação no Brasil. E ainda quando a gente comparou os resultados de 25 com outra pesquisa que a gente tinha feito em 2022, mostrou que, de fato, tem uma estagnação, claro que com situações diferentes em setores diferentes. Então, varejo, que vocês mencionaram, aumentou o nível de automação, o eletroeletrônicos aumentou o nível, mas quando a gente olha a média Brasil, se manteve, o ATR retraiu um pouquinho. Como vocês estão vendo essa situação? Por que vocês acham que isso está acontecendo? Que acreditam que falta para a gente acelerar esse nível de automação no Brasil? Eu vejo dois... Pode falar, Léo. Obrigado. Eu vejo dois aspectos principais, Walter. Primeiro que há uma incerteza global, né, sobre o cenário socioeconômico, político-econômico, desculpa. Então, talvez alguns investimentos tenham sido represados, mas a nossa percepção frente ao cliente é que
a demanda por mão de obra tem sido um complicador, né? E não só conseguir a mão de obra, teoricamente a gente está em pleno emprego, né? Mas manter a mão de obra, né? A gente sempre pergunta nos nossos clientes, porque é um dado bem curioso, mas tem clientes que, não só clientes, mas operações que a gente visita, né? Que o turnover diário, né, o absenteísmo, desculpa, está entre 7% e 10%. Então imagina você ter uma operação de 2.000 pessoas e 10% não vai todo dia. Né? Você tem que se planejar para ter 2.400 para ter duas de fato. Né? Então eu acho que os clientes que temos estão buscando um grau de automação maior e os novos clientes estão buscando automação porque tem de fato enfrentado esse problema. Paulo, por gentileza. Essa incerteza que o Léo falou é justamente isso. Acho que é mão de obra, incerteza global. Isso causa mudanças rápidas no mercado, né? Então, tem conflito global, a gente vai passar por um ano de eleição, o índice de custo de transporte, ele fica na faixa dos 8%, está fechando em 8%, fechou, né? De junho de 2025 a junho de 2026. Então, as empresas têm que estar preparadas justamente para isso, para ser rápida, ter os dados na mão. Quando tiver uma mudança de mercado, ela já conseguir fazer essa adequação, conseguir se mover de forma rápida para se adequar. Então, fim da escala 6x1, mudança que a gente vai partir agora, vai começar a mudança fiscal, né? Então, a partir de 2032 não vai ter mais benefícios fiscais estaduais. Então, tudo isso é uma coisa que tem que ser levada em conta. Perfeito. Então, parte do contexto que a gente está passando nesse momento provavelmente favorece ou ajuda a implementação dessa automação. E aí queria perguntar sobre como vocês veem que deveria ser essa jornada, juntamente com a pesquisa de tecnologia que apresentamos no fórum no ano passado, que o Willis apresentou no ano passado. A gente falou de uma macro jornada, né? Falando em termos muito gerais. Da primeira, a importância do diagnóstico, então, ver como estão os níveis de maturidade de digital em geral, onde estão os principais gargalos. Depois da importância da gente mensurar da forma mais precisa possível onde está o maior size of the price, quais são os gargalos que a gente tem que priorizar, quais vão trazer maiores resultados, e aí fazer pilotos. Então, provavelmente começar com as tecnologias que vão trazer payback de forma mais acelerada, para ir ganhando experiência, para ir ganhando confiança, e depois começar a escalar e integrar com outros sistemas, integrar com dados, como destacou o Paulo agora há pouco. Como vocês veem essa jornada? Que recomendam as empresas que estão, talvez, com níveis mais baixos de automação? Provavelmente muitos dos participantes estão nessa situação. Qual seria o passo a passo para avançar? Pô, Walter, você já falou tudo, pô, então não sobrou nada para a gente. Mas acho que a jornada que você trouxe é perfeita, né? O diagnóstico, depois a gente normalmente faz uma análise de dados para entender o tamanho daquela operação, tá? A gente vai projetar um crescimento naquela base de dados, porque dados a gente está olhando o passado. E depois disso, uma vez que a gente tem o tamanho da operação idealizado, a gente gosta naturalmente de fazer o estado da arte, né, e depois fatiar isso em quick wins, né? Pô, o que eu ganho mais rápido com menor investimento? E aí setorizar, né, alguns investimentos, mas sem perder a ideia do todo, tá, Walter? Porque eu acho que isso, eu comentei que eu considero esse, né, o principal erro que as empresas têm cometido ao implementar software. Então, olhar o todo e depois fatiar esse bolo de acordo com uma demanda mais específica. Bem, e aproveitando, Leo, em que momento eu chamo vocês? Em que momento dessa jornada vocês entram? Já desde o começo, o mapeamento das dores, ou primeiro eu fazer o mapeamento, depois contato vocês? Normalmente, quando a gente é contatado, o cliente já tem um problema que ele idealiza que quer resolver. Não necessariamente vai ser aquele problema, e muita
boa parte do diagnóstico, Walter, não passa por automação, passa por processo. Poxa, o cliente hoje ele tem um picking list manual, talvez ele tenha uma etapa prévia à automação, né, que é processo, que é talvez um software, algo que não seja já uma automação da armazenagem, por exemplo. Então, o nosso diagnóstico ele é bastante transparente, né? Essa troca com o cliente é bastante transparente. Fala, cara, talvez você não esteja no momento de uma automação de armazenagem. Vamos pensar em alternativas, tá? Mas normalmente quando a gente é contratado, já tem algo que incomoda, né, o cliente, ou ele tem uma demanda, cara, eu preciso levar do ponto A para o ponto B da forma mais rápida possível. Então já existe uma demanda, e aí o diagnóstico é um bate-papo, uma visita em campo para entender de fato essas dores, né, e desenhar um plano de ação. Muito bom. Pessoal, lamentavelmente chegamos ao fim aí de mais uma parada para a jornada Fórum Ilhos. Essa foi a última parada, na verdade, antes do fórum. Leo e Paulo, muito obrigado. Foi ótima conversa. Acho que foi um bom esquenta para o fórum. Surgiram várias ideias, várias dúvidas que vamos poder tirar provavelmente com vocês no fórum. Aos participantes, fiquem atentos aí ao e-mail com a gravação que vão receber. Preparamos aí algo exclusivo para quem conseguiu nos acompanhar ao vivo durante a live. Vale o lembrete no final. Fórum Ilhos 2026 vai ser 19 e 20 de agosto em São Paulo. Para garantir a sua participação, tem que entrar no forumilhos.com.br, lá está toda a informação que vocês precisam. Então, muito obrigado mais uma vez pela participação de todos vocês, e a gente se vê no Fórum Ilhos 2026. Walter, obrigado, Leo. Deixa eu só fazer uma propaganda nossa aqui. Pô, a gente vai fazer uma apresentação super maneira de uma tecnologia bastante inovadora na região. Então, queria convidar o pessoal para participar da nossa palestra, seja presencial, melhor, mas também de modo online. Acho que, de fato, vai abrir margens aí a novos projetos. Paulo, quer falar alguma coisa para se despedir? Eu queria agradecer a oportunidade, foi um prazer falar um pouquinho, igual ela falou, essa paixão de criar projetos, resolver problemas, então espero ter próximas oportunidades, participar mais, e é isso, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a vocês pela live de hoje. As expectativas estão altas para o fórum, as expectativas estão altas para a palestra da KNAP no fórum, então a gente se vê lá. Muito obrigado a todos por participar. Valeu, obrigado. Valeu, obrigado.